Fala pessoal, aqui é o Natan da Wave Quiropraxia e eu tô aqui com a Thalita, que é a nossa paciente, já é conhecida aqui do canal. A gente acabou de terminar uma sessão de quiropraxia agora e ela fez uma pergunta que a gente pensou que seria interessante de gravar um vídeo respondendo essa pergunta, para que pode ser uma dúvida de vocês também. Então compartilha aí, Thalita, qual foi a pergunta que tu fez agora? Então, minha dúvida é porque no meu trabalho eu acabo ficando com a postura muito curvada. E aí eu percebi isso ao longo do tempo, que no dia a dia, em momentos que eu não tinha por que ficar com essa postura, eu acabava ficando também. Então, eu queria entender se existe uma postura certa pra gente trabalhar no dia a dia quando a gente fica sentado, se a gente realmente tem que ficar naquela postura, porque às vezes eu sinto também que ficando numa cadeira com a postura bem ereta, eu vou sentindo um pouco de resistência, sabe? Um pouco na lombar também, então não sei, queria entender qual é o ideal. Perfeito. Então, tu acaba ficando muito tempo sentado, assim, né? Por causa do teu trabalho. E aí, realmente, quando a gente fica muito tempo sentado, a nossa tendência é da gente ir, tipo, a cabeça vai indo mais pra frente, porque, né, a gente praticamente vai sendo absorvido pelo computador, assim, e aí isso aqui vai gerando algumas curvaturas diferentes na nossa coluna, né? A gente tem a coluna aqui com algumas curvaturas que devem tentar ser mantidas, né? Então, quando a gente está observando ela de lado aqui, a gente tem algumas curvaturas, principalmente aqui na cervical, que a gente chama de lordose, né? Que é essa curvatura em formato de C. Aí essa curvatura aqui, quando a gente vai jogando, projetando a cabeça para frente, a gente vai perdendo ela e vai ficando retificado. Então tem algumas coisas que a gente pode fazer para evitar isso, assim, né? Mas no geral não existe alguma postura perfeita que você vai achar aquela postura e pode ficar horas e horas a fio naquela posição. O ideal é sempre ficar alternando mesmo as posturas, assim, né? Então essa necessidade que a gente sente às vezes de ficar tipo, jogando peso para um lado, às vezes o peso para o outro, é realmente uma coisa que o nosso corpo está pedindo, assim. Ele quer que a gente distribua essas tensões de maneiras diferentes, então ele está pedindo isso. Então não tem problema a gente ficar alternando essas posturas, inclusive é o que o nosso corpo quer. Mas claro, vai ter algumas posturas que a gente vai desgastar mais e outras menos, assim a gente pode ficar alternando, né? E uma coisa que a gente usa aqui na clínica é o rolinho cervical, que a gente vai usar. Em casa pode usar uma toalha de banho enrolada e você vai colocar bem nessa parte aqui do pescoço, atrás assim da nuca, para ganhar essa curvatura do pescoço de novo. Então o ideal é deitar com o rolinho ou a toalha aqui nessa região, e a toalha ela tem que ficar bem onde deve estar a curvatura aqui do pescoço. Você tem que sentir assim que a cabeça está caindo, mas a cabeça não pode encostar na cama ou no chão, num tapete assim. Então tem que sentir assim, deixar a gravidade puxar a cabeça para baixo e o rolinho vai jogando aqui o pescoço para cima para a gente ganhar essa curvatura de volta. A recomendação é deitar 20 minutos diariamente nessa posição assim, que isso aí vai ajudar a relaxar toda essa musculatura aqui dessa região do trapézio que acaba tensionando bastante e a ganhar de novo essa curvatura que a gente vai perdendo por às vezes ficar muito tempo, né, no celular ou no computador. Bom, por exemplo, quando você fica usando o celular com o pescoço muito para baixo, a tendência maior é da gente perder essa curvatura, né? Então, por exemplo, senta aqui nessa poltrona aqui, Thalita, por favor. Para a gente evitar, a nossa tendência natural é olhar sempre, né, procurar chegar com a cabeça no nosso celular. Mas o ideal para a gente manter essa curvatura e ainda assim usando o celular é sempre que tiver a possibilidade de apoiar o cotovelo, tentar levantar o celular à altura dos olhos. Então, nesse caso aí, por exemplo, se você segurar o celular assim e tentar elevar ele próximo da altura dos teus olhos, você consegue manter aquela curvatura assim e não sobrecarrega tanto essa musculatura, isso, como também, né, não perde essa curvatura da cervical, assim. Dá até pra sentir um pouco a diferença. Isso. Assim fica mais leve. Isso aí, exatamente. Quando a gente projeta a cabeça pra frente, a gente tensiona muito essa musculatura aqui. Então, às vezes, chega no final do dia com essa musculatura toda tensionada, mais rígida, assim. Então, o ideal é se a gente consegue levantar aqui, tanto numa mesa, também usar o celular nessa altura aqui, é muito melhor do que, às vezes, a gente ficar olhando pra baixo aqui com a cervical voltada, né? Então, é isso. Obrigado por assistir, espero que vocês tenham curtido essas dicas também e consigam aplicar aí no dia a dia de vocês.